Olá, estamos começando mais um Resenhas. Eu tenho hoje ao meu lado um convidado especial que é o Beto Oliveira, educador musical, musicista e uma referência na percussão e seus derivados aqui em Araraquara, mas também em todo o Brasil e internacionalmente. Olá, Beto, tudo bem? Satisfação em estar aqui no programa Resenhas com vocês. Beto, a satisfação é nossa. Eu queria primeiramente que você falasse um pouquinho dessa sua carreira na música, em especial na percussão. Muita gente já conhece, a maioria talvez já saiba, mas talvez tenha alguém assistindo que ainda não conheça seu trabalho. Eu queria que você apresentasse um pouquinho esse seu trabalho. Massa. Bom, eu sou educador musical, nascido e criado em Araraquara, trabalho com percussão há 30 anos, venho de uma família que o pai é musicista, o pai é baterista, então eu não tive muito para onde correr, né? Toco bateria desde os 4 anos, e com 13 anos eu comecei, quando a música baiana invadiu, né, o Brasil lá, começo da década de 90, eu comecei a trabalhar com os instrumentos de percussão. Mas, mesmo tendo um pai em casa que já era educador musical e baterista profissional com banda de baile, eu não tive formação. O pai não quis formar. O pai falou, olha, não aconselho, vá estudar, mas sempre foi muito mais forte entender um pouco sobre a música brasileira e o resgate, né, das nossas heranças culturais, né, ao longo desses 30 anos. Então, com 17 para 18 anos, eu resolvi entrar profundamente para estudar percussão, principalmente a percussão afro-brasileira. E daí, então, tive muitos professores, estudei na ULM em São Paulo, com Miltinho Brito, com Beto Ongerosa, tive alguns professores na região também, Emílio Martins de São Carlos, e aí a gente vai conhecendo pessoas e fazendo as trocas. Daí, fui educador musical das oficinas culturais, sou até hoje, na verdade estou na minha 23ª temporada, lá estou há 23 anos no programa, e no ano de 2009 eu fui agraciado com o primeiro edital contemplado pelo Ministério da Cultura para ir até a Guiné-Bissau e começar esse projeto tão bárbaro que esse ano completa 15 anos, que é a Semana de Música Brasileira na Guiné-Bissau. Mas a música, graças a Deus, ao longo de todos esses anos, me levou para muitos lugares, sabe? Se não foi através dos projetos culturais, foi a música que de alguma forma me proporcionou isso financeiramente para que eu conhecesse outras culturas e conhecesse outros lugares também. Então, é isso, trabalho com jovens, com adolescentes, hoje em instituições, né, que fazem o contraturno das escolas na cidade, e também sou educador numa escola particular aqui de bateria. Acabou ficando como herança para mim ser educador de bateria. Então eu trabalho com iniciantes e intermediários, também mostrando um pouco da bateria brasileira e das nossas heranças afro-brasileiras. Certo. Roberto, você falou aí do projeto, né, que você coordena na Guiné-Bissau, né? Sim. Que é a Semana da Música, mas a gente vai falar disso já, mas eu vi que você mencionou que você não teve uma formação. Na verdade, né, você começou mas foi buscar especialização, como você mencionou, né? Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Não é exatamente, você tem uma formação sim. Sim, claro, óbvio. Quando eu digo não ter a formação, eu não tenho uma formação acadêmica. Sim. Né? Mas a gente vai começando a trabalhar, eu dou aula desde os 19, eu tô com 45, esse ano eu completei 25 anos que eu trabalho como educador e no final do ano passado 30 como musicista. A gente vai entendendo que trabalhar com percussão, que é a minha área, trabalhar com instrumentos de percussão geral, é muito legal. Você estar em São Paulo, é o estado mais rico da União, mas infelizmente é o estado mais pobre culturalmente, porque ele não está nem próximo do Nordeste e também não está próximo de um outro estado aqui na região Sudeste ou região Sul que possa te agregar a nossa ancestralidade, o resgate, né, das culturas afro-brasileiras e as culturas indígenas também. Então, o que acontece para nós como percussionistas, é muito legal você fazer aula com A, com B, com C aqui, dentro do nosso espaço, estado de São Paulo, mas a coisa começa a acontecer quando você, por exemplo, sabe tocar o maracatu e conhece o baque, e conhece a grade de instrumentos, e conhece como se toca
mas é diferente quando você pisa em Recife e você vai dentro das agremiações, né, dentro dos baques, para conhecer. É diferente com o frevo, é diferente na Bahia, quando aqui você toca o afro-merengue ou o samba reggae, você vai até Salvador para ver um ensaio. E ali você faz as oficinas. Então, na verdade, eu acho que, pensando no caráter acadêmico, eu não sei se hoje, se eu fosse formado em música ou musicalização, se teria tido o mesmo peso que tem para mim hoje ter passado por todas essas experiências, né? Então, eu trabalhei, e aí é legal porque isso abre uma gama muito grande. Eu fui criado no jazz e na música latina, por influência do meu pai, então eu via muito Spyro Gyra, e aí por um outro lado eu via muito rock também, porque era um filho de baterista, né? Então ele gostava tanto de tocar samba quanto de tocar rock clássico, né? Rush, Led Zeppelin, Europe, Van Halen. E aí com 13 anos foi muito engraçado, 13 para 14, quando comecei a tocar percussão, que os meninos da minha escola gostavam de Legião e Legião já não. Não tinha peso, eu gostava da música técnica, eu gostava de ouvir os timbales da música cubana, da música latina, e eu era até motivo de zoação na época, porque os meninos falavam, você escuta música instrumental, cara? Eu falava, eu escuto, eu gosto de Spyro Gyra, eu gosto de Take Six, que eram bandas que eu tinha como referência e tenho até hoje para a construção da minha vida musical e também faço essa referência para os alunos quando eu posso. Então, eu digo que essas vivências fizeram a grande diferença na minha vida. Eu acho que academicamente não me faz nenhuma diferença hoje. Perfeito. Agora, para a gente falar da Semana da Música da Guiné, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, a gente sabe que você trabalha nas oficinas culturais municipais, que tem se expandido cada vez mais em Araraquara, e também além de ganhar força, hoje é tradicional aqui, sim, já não se vive mais sem. Essa Semana da Música, como que surgiu essa oportunidade da Semana da Música e se, como educador, ela é o seu auge, né? É uma pergunta muito importante. Semana da Música, para explicar a primeira edição, eu talvez não tenha essa explicação. Ela aconteceu de maneira mágica, né? Uma pessoa falou sobre uma excursão para Guiné-Bissau, que na época era uma troca de governo aqui na cidade, em 2009. Essa excursão nunca aconteceu, mas a palavra Guiné-Bissau ficou na minha cabeça desde aquele dia. E num período de 90 dias, eu escrevi um projeto para um edital que eu não conhecia, eu determinei uma data para uma semana de música que eu nunca tinha feito. Eu ganhei esse edital e do dia que eu escutei a palavra Guiné-Bissau até o dia que eu pisei na Guiné-Bissau foram 90 dias. Então eu chego na Guiné-Bissau como um educador simplório, enfim, para levar um pouco da música brasileira e daquilo que eu sabia, né? Foi o edital de intercâmbio e difusão cultural do Ministério da Cultura, que agora retomou no ano passado, e a viagem desse ano foi através desse edital também. E foi incrível porque você chega e a gente pensa um pouco sobre soberba, né? Eu sou educador musical de música afro-brasileira, vou chegar ali, vou mostrar para os africanos o que é a música brasileira e tal. E aí eu dei os instrumentos na mão desses africanos, eu levei 2 malas com caixa, com agogô, tamborim, enfim, o que eu consegui na época levar e arrecadar. E 15 minutos eles estavam tocando samba. E eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, como você, né, é ingênuo. E quando eles pegaram os djembês para tocar, eu falo, e até hoje eu me emociono, foi algo surreal na minha vida, assim, que é o que me leva até hoje na Guiné, assim, de ver eles colocarem a mão no coro, aí você começa a entender o quanto nossa cultura foi e ainda é muito desvalorizada. O quanto esse povo sofreu quando veio de África, dentro dos navios negreiros, e o quanto foi triste, mas porém rico também, porque o navio ia pegando um pouco em cada parte do continente, e aí a gente chega no Brasil, e os primeiros, eu descobri nessa viagem desse ano, que os primeiros foram da Guiné-Bissau. Foi o primeiro lugar que eles tiraram escravos, foram os escravos, os escravizados da Guiné-Bissau. Então, quando eu chego na Guiné, eu entendo que eu tinha realmente essa missão de ir até lá para mostrar, olha só que loucura, né? Para mostrar para os africanos o que eles haviam levado para o Brasil e no que havia se transformado.
Então, assim, e aí foi uma troca incrível, porque o carinho, o respeito, o afeto, a consideração, eles nunca tinham me visto, mas eles me trataram de uma maneira assim, e me tratam até hoje como família, né? Então, essa primeira semana foi assim, né? E quando eu volto para o Brasil, eu penso, nossa, foi muito legal, né? Eu nunca mais vou voltar para Guiné-Bissau. E aí começa toda a saga, toda a história de entender que era um trabalho de missionário, no ano de 2024, tá pisando pela 9ª vez na Guiné-Bissau. E essa primeira vez foi em? 2009. 2009, são 15 anos. 15 anos de projeto. Você achou que não voltava mais? Achei que não. Aí no ano seguinte, e é muito interessante quando você vai para Guiné, porque você chega lá, quem já pisou na Guiné, ou quem conhece a história da Guiné, sabe que você chega lá é um país completamente desestruturado, né? Cada ano que passa, e esse ano até tive essa reflexão lá, parece que as coisas vão piorando, a fome vai piorando, as pessoas na rua, as crianças pedindo comida. Tem um lado lindo, maravilhoso, que é o lado cultural, que é fantástico, é impecável, é intocável, eles defendem com sangue mesmo, assim, suor. Mas a estrutura econômica do país é muito complicada, né? Porque existe uma grande guerra velada tribal até hoje, né, entre os partidos políticos, mas a população ficou de canto. Então você vê as mulheres, as crianças, as bancas na rua, as mulheres no chão vendendo frutas, vendendo as coisas, e é muito triste. Muito triste. E aí quando você volta da Guiné, você volta com o sentimento que, eu nunca mais vou voltar lá, pelo amor de Deus, muito difícil, mas dá 2, 3 meses, começa um comichãozinho assim, do tipo, vamos escrever um projeto, vamos escrever um outro projeto para Guiné, e foi, até essa edição foi assim, eu não fui, nesses 15 anos, eu fui 9 vezes, e o grupo veio 2 vezes para o Brasil com 2 turnês, em 2011 e 2018, sobre minha responsabilidade também como produtor, né, executivo das turnês. Mas é incrível. Ô Beto, você falou, né, dessas origens, mas eu não falo de retornar a origens musicais, né, porque todo mundo sabe que a gente descende, principalmente, claro, a parte de percussão, a parte da música afro, né? Perfeito. Mas eu queria que você falasse do seu sentimento e se você sentiu alguma coisa em relação a eles, porque você ser didático no lugar aonde que surgiu, né, essa influência nossa da percussão. Como que você pensou, se você chegou a pensar nisso lá, né? E também eu queria que você já emendasse falando da evolução do projeto, né? Você acaba de voltar de lá, agora em junho, né, que foi que teve a última edição. Qual a evolução que você sentiu e se você sente o dever cumprido ou tem muita coisa a se fazer ainda? Nossa, perguntas difíceis de responder, muito difíceis. Em relação à evolução, ao longo dos anos, quando eu voltei em 2010, porque 2010 foi o ano de Copa na África do Sul, então muita gente queria ir para a África. Tava em voga, né? Tava muito assim na cena. E aí eu mandei o mesmo projeto e eu não tive esse projeto contemplado. Mas alguma coisa me dizia, falava, se vira, você tem que voltar. Você tem que ver o que aconteceu com o seu trabalho. Você não sabe, você precisa voltar lá. E aí eu tinha as minhas guerras pessoais, as minhas guerras trabalhistas, como que eu vou voltar? E no final eu pisei de novo na Guiné. E aí, ao longo de todos esses anos, eu fui levando um set de instrumentos que iam sendo renovados ou não. Mas eu acho que hoje, por exemplo, o Grupo Cultural Netos de Bandim, que é o grupo que eu trabalho desde o primeiro ano, eles têm muita familiaridade com instrumentos que eles nunca haviam tocado na vida, que é o surdo, que é a caixa, que são os agogôs, que são os tamborins. Esse ano a gente fez coco, né? O coco lá do Nordeste, então pandeiro, surdo, as meninas com as matracas na mão, fazendo as palmas sincopadas e o canto. Então se tornou algo muito orgânico, muito orgânico. Então a evolução é muito grande. Hoje para eles a música brasileira, eles conseguem compreender que não é algo estranho. São tantos anos fazendo, e às vezes que eles estiveram no Brasil também,
Eles estiveram em Recife, por exemplo, na última turnê, eles estiveram em Florianópolis, fizeram muitas oficinas de música afro-brasileira. Então, você chega lá, as meninas hoje dançam como as bailarinas do Brasil, né? Como as dançarinas do Brasil. Os meninos tocam como os percussionistas do Brasil, quando eles pegam os instrumentos. Então, assim, a evolução é incrível. Agora, em relação à missão, isso é tipo tipo temporada da Netflix, que você não sabe se vai ter a quinta, se vai ter a sexta. Eu sempre deixo lá pra cima para eles resolverem. Eu digo que cada ano que passa, talvez a gente vai ficando mais velho, né? Então, eu já cheguei a ficar 17 dias na Guiné. Esse ano eu fiquei 10, mas eu descobri que o meu limite hoje é 7. Então, eu tenho que chegar num sábado, por exemplo, no outro sábado eu tenho que ir embora. Não aguento. Problemas de saúde, temperatura, costumes de comida diferente. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando estragado, né? Então, mas eu acredito que ainda tenha leite para sair ainda dessa jarra. Eu acredito que ainda tenha leite. E, Beto, eu acredito que você tem aprendido bastante também, né? Olha, essa é uma pergunta peculiar que eu sempre recebo dos alunos. E se eu te falar que não? Não? Musicalmente, não. Sim. Musicalmente, não, porque o tempo que eu fico na Guiné, eu precisaria fazer uma viagem para a Guiné que eu falasse assim, vou ficar um mês aqui, vocês vão ficar sob a minha tutela para vocês me ensinarem. Ah, certo. Porque, na verdade, eu tive um único professor na Guiné, que foi o Augustinho Ganha, que é um cara que eu escuto coisas que estão gravadas no primeiro documentário dele tocando e que até hoje eu não consigo compreender musicalmente de tão complexo. E infelizmente no ano de 2020 ele faleceu aos 36 anos. Então ele foi o único cara que sentou, que teve a paciência, uma vez no Brasil aqui, ele sentou comigo e falou, vou te mostrar um ritmo. Então eu sei tocar 1 ou 2 ritmos da Guiné de 100 que eles têm lá, por exemplo. Porque não dá tempo, o tempo que eu tô lá é para mim estar aplicando as oficinas de percussão. Então, são 4, 5 horas de oficina que a hora que você acaba, precisa de uma ambulância para te levar embora. Porque é muito quente, eles consomem muita energia, e o trabalho que eu realizo lá em 3, 4 dias, e o produto final que eu tenho, às vezes eu levo 6 meses, 8 meses para produzir aqui no Brasil. Então é intenso mesmo, assim, é muito intenso. Não é um trabalho só que não, lá. Não, porque eu envio antecipadamente. Esse ano, por exemplo, foram os cocos, né? Para elas entenderem um pouco a relação do coco com a grafia das palavras, que é diferente do português de Portugal, da Guiné. Então elas tiveram muita dificuldade. Então eu mandei a música antes, aí a menina me mandava mensagem no WhatsApp. Beto, não estou a conseguir cantar, é muito rápido, falam muito rápido, não consigo entender o que está a acontecer. Calma, chamar a Otília, calma Otília, fica tranquila. E no final, depois vocês vão ver algumas imagens, vocês vão ver que ela ainda dá umas travadinhas, mas ela ainda consegue. E as meninas, com um sorriso largo no rosto, sabe? Tem algumas coisas muito tristes, por exemplo, no primeiro dia, no dia da abertura, que elas estavam preparadas para entrar, eles sempre me recebem com uma apresentação. Esse ano o projeto foi pelo edital de intercâmbio, mas a gente teve o privilégio de ter cedido o espaço da embaixada, porque normalmente a gente vai ou pela embaixada, que é o Ministério das Relações Exteriores, ou pelo Ministério da Cultura. E na porta da entrada tem alguns fatos assim que eu nunca vou esquecer. Na porta da entrada, que elas estavam preparadas para dançar no primeiro dia, eram 9 horas da manhã, elas olharam para mim e falaram assim, Beto, estamos com fome. Aquilo já, falei, meu Deus, já chamei a coordenadora do lugar, falei, a gente tinha combinado um coffee break para o final, para hoje, mas eu preciso de um coffee break todos os dias. E eu não vou conseguir aplicar uma oficina sabendo que as pessoas que estão aqui comigo não comeram. E não comeram não porque não quiseram, não comeram porque realmente em casa não tem. Né? Vem pra rua, eles vêm 40 pessoas dentro de uma Sprinter, dentro de um toca-toca, né? Uma van que eles têm, assim. É um negócio, fala, não é possível, não, é possível. Então, assim, você me perguntou o que eu aprendi. Eu aprendi humanamente que eu tenho muito mais do que eu necessito na minha vida. Eu tenho uma casa,
que tem banheiro, tem água, tem luz, tem internet, tem um carro que é um carro velho, mas eu olho para trás ou eu olho para o lado e eu não preciso nem ir para Guiné, não preciso ir para Guiné. Eu posso ir no Nordeste, eu posso ir aqui no bairro do lado da minha casa. Do nosso lado, isso. A gente vai ver. Mas eu fui, sim, o meu desígnio foi ir para Guiné. Então, todas as vezes que parece que a minha vida eu tô começando a ficar de saco cheio da minha vida, o universo fala, dá um pulinho na Guiné lá. E aí eu volto uma outra pessoa. Então, assim, o respeito, o carinho, o calor humano que elas têm comigo é surreal, assim, de respeito, como pai mesmo. Eu tenho inclusive, 2 meninos que vieram para uma turnê em 2018, que agora moram em Portugal. Muitos guineenses estão indo para Portugal porque não tem nenhuma perspectiva de ficar na Guiné, né, em relação à evolução, a trabalho, a carreira. Então vai trabalhar, nem que for na construção civil, numa padaria, num restaurante, mas está ali com a alimentação em dia, está ali com a saúde em dia, está trabalhando, e eles me ligam, tanto um quanto o outro. Dia dos Pais, os 2 me ligaram. Pai, como você está? É relação de pai e filho mesmo, de família. Então a Guiné me ensina isso, que não é o dinheiro, não é o ter, é o ser. Não adianta. Perfeito. Beto, você provavelmente tem esses projetos para o pessoal querer conhecer mais nas Claro. redes sociais. Quem quiser acessar, conferir os projetos. Massa. Bom, Beto Oliveira. Vocês podem procurar ou como Semana da Música Brasileira em Guiné-Bissau, são 7 documentários. No Facebook também, né? Semana da Música Brasileira. A gente vai colocar no massa. A gente já coloca. E vai ser sempre um prazer vocês irem lá e conhecer esse projeto, porque vale muito a pena. Lá conta sempre a história. Cada semana de música é uma história diferente. Perfeito, Beto. Eu queria agradecer pela sua presença mais uma vez e principalmente parabenizar por esse trabalho, né, por todos envolvidos, inclusive aqui em Araraquara também, o da Guiné-Bissau. E desejo muito sucesso para você aí. Que continue esse projeto, apesar de você tá ficando cada vez menos por lá. Infelizmente, isso vai nos consumindo, sim, né? Vai nos consumindo. Mas esse ano, agora, na semana passada, eu acabei nem dando essa informação, nem o pessoal da produção sabe, eu dei entrada no Guinness. Para entrar como um recorde e ter isso registrado no Guinness como o único ser humano no planeta a realizar uma semana de música brasileira intercontinental durante 11 vezes. Então vamos esperar, quando eu tiver essas notícias, eu repasso para vocês para a gente poder celebrar. Perfeito, mais uma vez parabéns por isso também. Muito obrigado. Eu conversei com o Beto Oliveira, que é educador musical, musicista, um especialista renomadíssimo em percussão. A gente se vê na programação da TV Uniara.